Olá pessoal, boa tarde. Agradeço a Amgen pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse encontro de Hemocentros. Hoje a gente vai conversar então um pouco sobre a atualização do PCDT para a PTI, né? Que houve algumas novidades aí para a gente. Esses são meus conflitos de interesse. Então, vamos falar então sobre a PTI, na verdade. O que é a PTI? É um distúrbio, né, de plaqueta, tá? Onde ocorre uma destruição, uma diminuição da contagem plaquetária. O normal dessas plaquetas, na verdade, é acima de 150 mil. E para a PTI, na verdade, essa plaqueta geralmente está abaixo de 100 mil. E ela é, acima de tudo, um diagnóstico de exclusão. Então, a gente precisa fazer os exames, excluir outras causas para definir se isso é uma PTI, tá? Que é exatamente o que a gente vai conversar hoje. Então, a gente tem dois tipos principais de PTI, né? Uma PTI primária e uma PTI secundária. A PTI primária, ela é uma doença autoimune adquirida quando a gente já não tem nada, né? Nenhuma condição associada aparente que causa essa plaquetopenia. 80% dos casos de PTI são exatamente primários, tá? Já a PTI secundária, ela é associada a outras condições. A pessoa tem a plaquetopenia, mas tem outra condição que justifique essa plaqueta baixa, como infecções, doenças autoimunes e até neoplasias mesmo. Lembrando que quando você tem a PTI secundária, geralmente são pacientes mais idosos, e geralmente essa PTI secundária, você não tem tanto sangramento associado, tá? Porque as plaquetas não são tão baixas como na PTI primária. E aí aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente tem que excluir, né? A PTI, ela não tem, na verdade, um exame laboratorial específico que você faça e diga, pronto, isso aqui é uma PTI. Na verdade, é um diagnóstico de exclusão e a gente precisa avaliar algumas doenças para ter certeza que não se trata de uma PTI secundária, tá? Como doenças autoimunes, como o lúpus, a síndrome de Evans, algumas infecções virais como HIV, hepatite B, hepatite C, até mesmo a infecção por H. pylori. Tá? Algumas neoplasias, principalmente as hematológicas, doenças limproliferativas, podem cursar com essa plaquetopenia. E temos também plaquetopenias não imunes. Tá? Ou seja, uma pseudoplaquetopenia, por exemplo, tem paciente que tem plaqueta baixa e, na verdade, é uma alteração associada ao EDTA. Exatamente. Toda vida que a gente for ver um paciente a primeira vez que tem uma plaquetopenia, a gente precisa ver o sangue desse paciente para ter certeza se realmente não tem plaqueta ou se as plaquetas só não foram contadas porque estão todas agregadas. Tá? Então, é sempre importante que a gente faça essa avaliação. Então, as fases da PTI. Então, a maioria dos pacientes começa o diagnóstico, né? A PTI ela pode ter uma fase inicial, que a gente chama de recém-diagnosticada, de 0 a 3 meses. Pode ter uma fase persistente, que o paciente apresenta a plaquetopenia até cerca de 1 ano, né? 12 meses. E a partir de 12 meses a gente fala que é uma doença já crônica. A grande maioria das crianças apresenta PTI, mas geralmente... Eita! Menino, peraí... A maioria dos pacientes que apresentam PTI, crianças principalmente, 80% delas normalizam as suas plaquetas, ou seja, não chegam na fase crônica, tá? E os adultos não. 80% deles apresentam, na verdade, a fase crônica, se apresentam evoluindo para a fase crônica. Então, geralmente são acompanhados por mais tempo pelo hematologista. E os sintomas? Os sintomas são associados à plaquetopenia. Esse paciente geralmente cursa com petequia, com epistaxe, sangramento menstrual intenso, sangramento gengival, tá? E geralmente esse sangramento ele é associado a quê? A níveis plaquetários, ou seja, nem todo paciente vai ter sangramentos importantes. Geralmente acontece quando a gente tem plaquetas menor do que 20, 30 mil. Tá? A maioria desses sangramentos mais importantes acontecem quando tem essa plaqueta um pouco mais baixa. Lógico, podem acontecer manifestações hemorrágicas mais graves, como hemorragia intracraniana, abdominal, mas não é o comum, não é o habitual. Tá? Outros sintomas que os pacientes referem, eles podem evoluir com algum episódio trombótico ou até mesmo fadiga. Tem paciente que sabe que a plaqueta está baixando porque ele se sente fadigado. E aí, quando ele vem, ele diz, doutor, estou me sentindo fadigado, minha plaqueta deve estar baixa. E a gente colhe e às vezes isso acontece mesmo. Lembrando que tanto adulto quanto criança pode apresentar manifestação hemorrágica, tá? Assim que é recém-diagnosticado. E como é a fisiopatologia dessa doença? Por que a pessoa tem uma plaqueta baixa? Na verdade, ela é uma doença autoimune. Então, ocorre a produção de uma resposta imune mesmo. Você vai ter anticorpos e células T agindo geralmente em duas frentes. Primeiro, destruindo as plaquetas, né, ligadas
a plaqueta apresenta esses anticorpos ligados e aí elas são destruídas. E aí a outra razão seria os megacariócitos também vão ser atacados, né, por essa resposta imune, e aí ocorre uma redução da produção. Então, a gente tem um aumento da destruição e uma redução da produção. E aí esse paciente geralmente é plaquetopênico por conta da ação desses dois mecanismos. E o que a gente tem de recomendação das diretrizes em termos de manejo? Nós temos a diretriz do ASH, que é a Sociedade Americana de Hematologia. Naqueles pacientes adultos, né, recém-diagnosticados, o que a gente geralmente faz? Você vai avaliar a contagem plaquetária. Se a contagem plaquetária for igual ou maior a 30.000, geralmente a gente só observa esse paciente. Tá? Já se a plaqueta estiver abaixo de 30.000, geralmente a gente vai começar o tratamento de primeira linha, que são os corticoides. Prednisona, dexametasona. Tá? A pred, geralmente a gente faz... Menino, tá ótimo esse negócio aqui hoje. A prednisona, geralmente a gente faz 1 miligrama por quilo, podendo começar de 0,5. E a Dexa você pode fazer 40 miligramas por dia por 4 dias em impulsos. Aquele paciente que tem boa resposta, ou seja, você tem uma plaqueta pelo menos acima de 20.000, você pode fazer o acompanhamento ambulatorial. Já se aquele paciente tiver uma plaqueta menor do que 20.000, geralmente, como ele é recém-diagnosticado e a gente não sabe o perfil hemorrágico dele, ele é hospitalizado, tá? Você fez o tratamento inicial desse paciente e aí o que acontece? Se há mais de 3 meses esse paciente continua dependente de corticoide ou não respondeu a eles, o que a gente tem que avaliar, na verdade? A duração dessa PTI, porque a duração é que vai nos guiar em que tratamento a gente vai fazer em segunda e terceira linha. Se você tem de 3 a 12 meses de evolução, a gente pode usar ou o rituximab ou os agonistas da trompoetina. E aí a gente vai ter que ver o que tem de preferência do paciente. Por quê? Porque se ele não quer tomar a medicação o resto da vida, geralmente a gente faz o rituximab, que são 4 doses semanais. Se esse paciente quer uma resposta mais duradoura, geralmente a gente faz um agonista da trompoetina, ou romiplastin, ou eutrombopag. Já aquele paciente que tem mais de 12 meses de evolução, o que a gente pode fazer, na verdade? A gente pode também usar a esplenectomia, tá? Que é a retirada do baço, que facilita a destruição das plaquetas. Então, se o paciente quer uma resposta mais duradoura, você pode fazer ou agonista da trompoetina ou fazer a esplenectomia nesse paciente. Já aquele paciente que quer evitar a medicação a longo prazo, ou você tira o baço ou faz o rituximab. Já aquele paciente que não quer ser operado de jeito nenhum, ou você faz o rituximab ou a agonista da trompoetina. Vai depender, porque lá, na verdade, como é nos Estados Unidos, isso aqui foi feito num local onde tem disponibilidade de todas as medicações, né? E seria mais ou menos essa a ideia que eles teriam para o nosso tratamento. Para quem não sabe, o PCDT atual da PTI foi atualizado este ano, né? E aí a gente traz exatamente a incorporação de novas 2 medicações para o tratamento dessa doença pelo SUS, tá? Primeira informação é que foi atualizado o nome, na verdade, agora chama-se trombocitopenia imune primária, né? Uma plaquetopenia de caráter imune de caráter primário, ou seja, não tem nenhuma doença associada que está causando essa plaquetopenia. A primeira linha de tratamento, geralmente como é que a gente faz? Aquele paciente que tem menos de 100.000 de plaqueta, a gente fez o diagnóstico de PTI, se ela for primária, a gente tem que avaliar se esse paciente vai precisar iniciar tratamento, que geralmente é iniciado quando a plaqueta está abaixo de 30.000. Se tiver acima de 30.000, a gente observa, faz a observação da contagem das plaquetas. E aí, o que a gente pode utilizar no tratamento inicial? A prednisona, a dexa, ou seja, a parte de corticoide que estiver disponível, e a imunoglobulina, se aquele paciente tiver com um sangramento mais importante, de forma aguda, ameaçador à vida, a gente pode também fazer o corticoide e fazer a imunoglobulina. Só que aí existe uma coisa chamada PTI refratária, né? Que é aqueles pacientes, na verdade, que mesmo com tratamento inicial, que é o corticoide, eles podem responder bem, mas podem ficar dependentes do corticoide. Como a gente não pode usar corticoide ad eterno, geralmente a gente chama eles de PTI refratária, e aí é que a gente tem novas medicações para fazer esse tratamento. E o que seria a PTI refratária, né? É quando o paciente apresenta uma plaqueta abaixo de 30.000, tá? Aonde você fez o uso apropriado do corticoide, mas aquele paciente ou não respondeu ou tem dependência, ou seja, está com mais de 8 semanas usando o corticoide de forma contínua.
E aí, ou então, na verdade, quando ele, por exemplo, é um senhor mais idoso, que tem uma diabetes difícil de ser controlada, como é que a gente vai fazer corticoide em altas doses para essa pessoa? É bem difícil. Então, se ele tiver contraindicação, ele também pode passar para essas medicações que são consideradas de segunda e terceira linha. O que a gente já tinha disponível no SUS? A gente tinha a azatioprina, a ciclo, o eutrombopag, o danazol e a vincristina. Esse PCDT traz novas duas medicações, que é exatamente o romiplostim e o rituximab. Então, aqui, dando continuidade ao nosso PCDT novo, ele fala exatamente isso. Se o paciente tem mais de 3 meses ou está na dependência do corticoide, inicialmente a gente vai usar o quê? A azatioprina, a ciclo e o rituximab, que é a medicação nova, já pode entrar nessa fase. Atingiu a meta terapêutica, se mantiver, mantém o tratamento e faz a monitorização da contagem plaquetária. Já aquele paciente que não atingiu a meta plaquetária, que geralmente é em torno de 30 mil, a ideia é que mantenha esse paciente pelo menos com 30 mil de plaqueta. Utilizar eutrombopag ou romiplostim. O eutrombopag é um agonista da trompetina oral e o romiplostim é um agonista da trompetina de uso subcutâneo semanal. E aí a gente vai observar se esse paciente atingiu a meta ou não e fazer o acompanhamento dele. Lembrando que o rituximab, que é a medicação nova, ele é indicado para pacientes acima de 2 anos de idade. O eutrombopag, que já fazia parte do nosso tratamento, ele é indicado para pacientes acima de 6 anos. E o romiplostim é utilizado para crianças a partir de 1 ano de idade. Então, o que a gente tem então de medicação nova? É exatamente uma medicação nova que é o romiplostim. A gente já tinha o eutrombopag. Só que, inicialmente, a gente faz a azatioprina, a ciclofosfamida e rituximab. Se esses pacientes receberam essas medicações e ainda apresentam falha terapêutica ou têm alguma dificuldade de usar essas medicações, a gente pode usar algum dos agonistas da trompoetina, que é o eutrombopag e o romiplostim. Quais são os critérios de inclusão para o uso dessas medicações? Esses pacientes têm que apresentar os seguintes critérios. TPTI crônica, que a gente já sabe que é aquela PTI pelo menos persistente ou crônica, ou seja, pelo menos a partir de 3 meses do seu diagnóstico, e a ausência de resposta, ou seja, usou as medicações anteriores e não teve resposta, ou contraindicação ao tratamento por pelo menos um dos medicamentos a seguir, a azatioprina, a ciclo e o Ritux. Tá? E qual foi o timeline? Por que então a gente já tinha um agonista da trompoetina? Por que outro medicamento semelhante foi incorporado ao SUS? A avaliação, na verdade, da Conitec é que essa medicação ela traria custo-minimização, ou seja, o romiplostim tinha um custo menor em relação ao trombopag, ou seja, a gente gastaria menos dinheiro se o paciente fosse trocado a medicação. E nos pacientes com menos de 6 anos, teria um custo-efetividade. Tá? Ele foi mais custo-efetivo em pacientes que tinham entre 1 e 5 anos. E o que é essa medicação? Qual a sua indicação, mecanismo de ação? O romiplostim, na verdade, ele é uma proteína chamada proteína de fusão peptídeo. Você pega uma parte do anticorpo, que é exatamente essa porção FC, e associa a um peptídeo, que é quem tem a função que essa medicação vai ter quando ela for utilizada. Qual é a beleza desse domínio FC? Ele melhora a meia-vida do paciente, aumentando o tempo que precisa fazer uma nova dose. Existe a meia-vida dela, mediana de 3,5 dias, tá? E ela é utilizada de forma semanal inicialmente. Então, na verdade, qual é a função dela? A trompoetina endógena é uma proteína que faz com que a gente aumente a produção plaquetária quando há necessidade. Então, a função dela é exatamente imitar a ação da trompoetina endógena. Ela se liga ao receptor que está inativado e vai ativar diversas vias de transdução internas dentro da célula, fazendo com que ocorra um aumento da produção plaquetária. Essa é a ação da medicação. E aí, tiveram, na verdade, 2 estudos clínicos de fase 3 que foram realizados ao mesmo tempo. Aqueles pacientes que eram esplenectomizados previamente e aqueles que não eram esplenectomizados previamente. Exatamente para a gente avaliar o quê? Segurança e efetividade. Foram 2 estudos, como eu falei para vocês. E como era esse estudo? Qual era a ideia do estudo? Tinha um período de tratamento semanal, entre a 2ª semana e a 12ª semana, o paciente usava romiplostim numa dose de 1 micrograma por quilo, tá? Ou placebo, tinha uma randomização entre 2 para 1. Ocorrendo o ajuste da plaqueta,
semanalmente. Qual era o objetivo? Ficar pelo menos acima de 50 mil de plaqueta. Se o paciente já fazia alguma terapia concomitante para a PTI, a gente ia reduzindo a dose dessa medicação a partir da resposta que o paciente tinha com a droga nova. Já na semana de 13 a 24, eu continuava fazendo a dose, né, do Romiplastin, ajustando a dose baseado na contagem das plaquetas, mas aí nesse período não se mexia mais nas terapias concomitantes. O jeito que estava, ficava, exatamente para avaliar o desfecho primário, que era a avaliação da resposta plaquetária à medicação. Aí tinha o fim inicialmente do tratamento, e esse período sem tratamento, da 25ª à 36ª semana, nenhuma medicação era utilizada para a gente ter noção de como se portava, após a suspensão do Romiplastin, quanto tempo ele ficava ainda em ação. E, na verdade, o fim do estudo era quando a plaqueta baixava abaixo de 50 mil, ou quando chegava na 36ª semana. E o que a gente mostrou através desse estudo, na verdade? O desfecho primário dele era avaliar uma resposta plaquetária duradoura. O que é a resposta plaquetária duradoura? Era que nas últimas 8 semanas de tratamento, em pelo menos 6 delas, a plaqueta estivesse acima de 50 mil. Essa era a resposta plaquetária duradoura. E o que foi observado? Que entre os pacientes esplenectomizados, 38% deles apresentaram boa resposta. Já naquele paciente que não tinha tirado o baço, a resposta foi ainda maior, em torno de 61%. Já a resposta total, pegando todos os pacientes, ficou em torno de 50%. O desfecho secundário é exatamente a resposta plaquetária global, que pegava a resposta duradoura e a resposta transitória. Ou seja, o que é a resposta transitória? Era quando você tinha pelo menos 4 semanas ao longo do tratamento, que você tinha uma plaqueta maior do que 50 mil, sem contar as 8 semanas ligadas ao uso de alguma medicação que fosse, a plaqueta estava muito baixa, a gente teria que dar uma dosagem a mais de corticoide, por exemplo. Então, a gente não podia ter interferência do uso de outras medicações. E aí, aqui a resposta foi ainda melhor. Em torno de 79% dos pacientes tiveram essa resposta global, né, nos esplenectomizados. Nos não esplenectomizados foi quase 90%, 88%. E, no geral, os pacientes tiveram a resposta plaquetária global em torno de 83%. Ou seja, realmente o paciente melhorava o seu nível plaquetário. E aqui é só para vocês terem uma noção de como era a contagem plaquetária desses pacientes. Aqui, essa parte de baixo é o paciente usando placebo. E a de cima é o paciente usando Romiplastin. E aqui é o nível de plaquetas em torno de 50 mil. Nos pacientes, tanto nos esplenectomizados quanto nos não esplenectomizados, o placebo nem uma hora atingiu uma plaqueta acima de 50 mil. Já naqueles pacientes, tanto esplenectomizados quanto não esplenectomizados, a partir da 2ª, 3ª ou 4ª semana, eles já apresentavam uma plaqueta superior a 50 mil. O que, para o paciente que tem uma plaqueta baixa, já é uma liberdade de vida um pouco maior, um medo menor de ter algum sangramento mais importante. Em relação a efeitos adversos, o que foi mostrado no estudo? Os efeitos adversos mais comuns, dor de cabeça e fadiga, tá? Mas também ninguém deixou de fazer uso da medicação por efeitos colaterais. E aí o resumo desses estudos, então, ficou exatamente isso. Em pacientes não esplenectomizados, eles tiveram uma resposta geral em torno de 88% de aumento de plaqueta, e a resposta durável em torno de 61%. Lembrando que houve aumento e manutenção da contagem plaquetária nessas 24 semanas. E pacientes esplenectomizados, a resposta foi um pouco menor, 79% de resposta geral com 38% de resposta durável. E eles também apresentaram aumento e manutenção ao longo das 24 semanas. O que o estudo mostra é exatamente que a medicação é eficaz e tem um perfil de segurança favorável. Em relação ao switch, como eu disse para vocês, a gente já tinha um inibidor, né, um agonista da trombopoetina. Então, existe a possibilidade da gente, esses pacientes que estão usando o trombopag, poder transicionar, trocar a medicação. É exatamente esse o racional que a gente vai mostrar agora. Switch é exatamente essa troca. Passar do trombopag para o Romiplastin ou do Romiplastin para o trombopag. Na verdade, existe um racional, sim, para que isso
para que isso ocorra. O que é? Na verdade, as duas medicações, embora elas tenham a mesma classe, sejam da mesma classe de medicação, elas têm propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas diferentes. Você pode observar que até o local onde elas se ligam é diferente. O Romiplostim se liga na parte de fora e o Eltrombopag nessa parte já quase interna da célula, do receptor. Então, se a medicação inicial não fizer efeito, a gente pode sim trocar pela outra medicação. E o que a gente tem observado sobre essas trocas? Né? Que elas têm se mostrado eficazes entre 50% a 80% dos pacientes, resultando na erradicação da flutuação plaquetária em cerca de 54% de pacientes, que é uma dificuldade que a gente apresenta. Existem pacientes que a plaqueta, principalmente em uso de Eltrombopag, a gente não consegue manter essa plaqueta estável. A gente tem que trocar a dose o tempo todo. Então, isso pode realmente melhorar se a gente fizer a troca da medicação. E aí, quais são as razões para fazer essa troca? Né? Perda de eficácia, efeitos colaterais, a flutuação das plaquetas e até mesmo a preferência do paciente. Uma medicação é oral, usada todos os dias, e a outra é usada semanalmente de forma subcutânea. Considerações práticas. Então, na verdade, a gente realmente pode trocar uma medicação pela outra, tá? E ela pode ser vista de maneira segura, ou seja, não teve problema da gente trocar uma medicação pela outra. Qual é a indicação? Como é que você maneja essa medicação? Bom, nos pacientes adultos, ele está indicado em pacientes refratários, né, a outros tratamentos para PTI que apresentam algum risco de sangramento. A mesma coisa nas crianças, né, geralmente pacientes pediátricos a partir de 1 ano, que sejam refratários aos outros tratamentos e apresentam algum risco de sangramento. Como é a posologia? A gente começa com a dose de 1 micrograma por quilo, né, e semanalmente a gente vai atualizando essa dose com que objetivo? Manter a plaqueta acima de 50 mil e até 200 mil. Tá? Então, você pode ir aumentando. Se a plaqueta for acima de 200 mil, a gente reduz a dose. Tá? O importante é que a dose máxima de 10 microgramas por quilo não pode ser excedida. Tá? E aí, nos adultos, o que a gente observou? Os pacientes esplenectomizados precisam de uma dose maior, geralmente uma mediana de 3 microgramas por quilo, para manter uma boa contagem plaquetária. Já nos pacientes não esplenectomizados, a mediana foi em torno de 2 microgramas por quilo. Já nas crianças, essa dose até foi um pouco maior, em torno de 5,5 microgramas por quilo. A questão da interrupção do tratamento. Se o paciente já fez, né, toda a dose, 10 microgramas por quilo, por 4 semanas seguidas, e ela não conseguiu uma contagem plaquetária a um nível suficiente a fim de evitar uma hemorragia importante, essa medicação ela não vai ter mais resposta. Então, a medicação deve ser suspensa. Tá? Lembrando que, se a gente descontinuar a medicação, a gente precisa acompanhar a plaqueta, porque aí a plaqueta deve cair mais e esse paciente deve ter um risco hemorrágico maior. Em relação às reações adversas na vida real, o que foi que a gente observou, na verdade? Né? Que existem algumas reações adversas mais graves, como complicações trombóticas, aumento da reticulina na medula óssea, embora nenhum paciente tenha evoluído para uma mielofibrose propriamente dita, tá? Mas ocorreram progressões de pacientes de SMD para LMA. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. As reações adversas mais comuns observadas, a gente teve pacientes com pruridos, urticárias, né, dores de cabeça, e, recentemente, uma paciente nossa do ambulatório começou a apresentar alguns episódios de tontura. Né, mas a gente deixou ela em observação, depois, ela teve duas vezes seguidas que ela teve esse episódio de tontura, e aí agora, depois da medicação, a gente deixa ela em repouso 1 a 2 horas e ela não teve mais depois que ela teve esse repouso após a medicação. Em relação às complicações trombóticas, lembrando que existe uma razão da gente ter que fazer semanalmente esse hemograma. Né? Na hora que você tem uma plaqueta mais alta, tem que suspender a medicação ou diminuir a dose. Tá? Então, tem que ficar atento. Se o paciente evoluir com algum episódio trombótico, tanto com TVP, embolia pulmonar ou infarto, tem que ser tratado de maneira rápida, né, com os protocolos de cada instituição para essa complicação. Lembrando que essa complicação pode aparecer em até 6% dos pacientes em uso de Romiplostim. Em termos de advertências e precauções, geralmente a gente não usa para insuficiência hepática, o Romiplostim, né, principalmente aquele paciente que tem uma child pug acima de 7, a não ser que o risco seja maior do que o benefício, ou seja, não seja maior do que o benefício, ou seja, aquele paciente que você precisa usar tem que ter cuidado para não ter episódios de trombose de veia porta.
Nos pacientes com insuficiência renal, na verdade, eles não foram estudados, né? As amostras dos 2 estudos não têm paciente com insuficiência renal, e se eles precisarem usar, tem que usar com algum grau de precaução. Já aqueles pacientes com efeito que vão dirigir depois de usar a medicação, na verdade, o ideal é que não o façam, porque realmente pode apresentar alguns episódios, né, de tontura que pode ser ligeiras, né, ou seja, rápidas ou até moderadas. Então, a gente prefere que esses pacientes não dirijam, não usem máquinas depois da aplicação da medicação. Em relação à gravidez e lactação, na verdade, não existe informação sobre a gravidez, né? Ele não é recomendado para mulheres grávidas e, na verdade, o ideal é que a mulher, se ela tiver potencialidade de engravidar, que use outros métodos, que utilize métodos contraceptivos, porque a gente não tem informação sobre essa medicação na gravidez. A mesma coisa sobre a lactação, na verdade, não existe, a gente não sabe se na hora que a mulher amamenta a criança, se transfere o Romiplostim, né, no leite materno, e aí uma decisão precisa ser feita. Ou a pessoa mantém a medicação em uso e não amamenta, ou amamenta e descontinua a medicação. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigada, pessoal.